Então, o que seria o conceito de biodiversidade? Tá? O termo biodiversidade é uma junção de duas palavras, né? Bio, que significa vida, e diversidade, que quer dizer variedade, né? Então, a variedade de vida que nós temos, isso que significa biodiversidade. Então, é a diversidade, a quantidade de vidas que nós temos na natureza ou em determinada área, né? Então, é a riqueza, é a variedade de espécies, tá? Que pode ser desde espécies macroscópicas, né? Como é o caso de plantas e animais, como espécies microscópicas, que são os micro-organismos, né? Que são os casos das bactérias, dos fungos e dos próprios vírus também. Então, a biodiversidade, né, quer dizer a variedade de espécies que existem no planeta ou em determinado ecossistema ou em determinado bioma, né? Então, isso é que é a biodiversidade. Então, a biodiversidade ela varia de escala. Podemos falar de uma pequena área, podemos falar de um ecossistema como um todo, ou podemos falar sobre biomas em geral, né? Então, seria isso. Todos os organismos vivos que compõem a biodiversidade, né? Essa biodiversidade ela é utilizada por nós, né, como fonte de alimentos, ela é utilizada na produção de medicamentos, né, a gente retira proteínas de alguns organismos, alguns princípios ativos que nós retiramos de plantas em geral, né, a produção de remédios, etc. E boa parte da matéria-prima, né, que a gente usa na produção de alimentos, usa na indústria em geral, né, minérios, tudo isso aí está relacionado à questão da biodiversidade, né? A parte industrial como um todo, né? E, normalmente, a gente trabalha visando mais esses dois grupos de organismos aqui, ó, plantas e animais. Não que micro-organismos seja pouco importante, não é isso. A gente trabalha mais com algo macroscópico, visível, né? Então, toda vez que nós falarmos a respeito de... Deixa eu só desabilitar aqui as anotações de participantes. Toda vez que nós falarmos a respeito de animais e plantas, temos que ter em mente essas duas nomenclaturas aqui. Ó. Toda vez que falarmos em planta, estamos falando da flora. Tá? Toda vez que falarmos em animais, estamos falando da fauna. Então, toda vez que eu falar o termo fauna e flora, você está se relacionando a animais e vegetais no geral. Certo? Então, nós temos aqui, em relação a essa biodiversidade, o que pode estar atrapalhando a questão da biodiversidade? A produção, a sobrevivência desses organismos, né? Os impactos ambientais, em geral, reduzem a biodiversidade. E isso é um prejuízo quanto espécies, né? Nós perdemos espécies, mas perdemos também matéria-prima, perdemos possibilidades de descobertas de outros medicamentos, né? Porque a gente não tem a vegetação, então a gente não consegue tirar os princípios ativos. Então, os problemas ambientais estão diretamente relacionados à baixa biodiversidade em determinadas áreas. Um desses problemas relacionado à biodiversidade, relacionado ao meio ambiente, é a fragmentação de habitats, que é o desmatamento em si. O desmatamento ele pode desmatar a área como um todo, ou pode desmatar e fragmentar uma floresta, como você está observando aqui. Então, nesse desenho aqui, eu tenho uma área totalmente desmatada, e nessa área eu tenho algumas ilhas, alguns fragmentos de vegetação. Olha, quanto mais eu fragmento uma floresta, menor será a minha biodiversidade. Por que isso vai ocorrer? Porque as espécies não conseguem sobreviver em fragmentos pequenos de vegetação como esse aqui. Tá? Mesmo aquelas espécies que conseguem sobreviver, uma hora vai faltar alimento e esses organismos têm que se deslocar para outro fragmento. Ao se deslocar para outro fragmento, ele fica exposto à predação. Tá? Então, dificilmente uma espécie em si consegue sobressair em ambientes fragmentados como esse. Então, a fragmentação promovida por meio do desmatamento
é um dos principais problemas ambientais nossos em relação à queda da biodiversidade. Certo? Algumas espécies conseguem se adaptar bem. Por exemplo, aves. Para aves que voam, isso não é um problema. A fragmentação de habitats não é um problema. A ave consegue sair daqui, voar até aqui, voar daqui, ou então voar para outras áreas mais preservadas. Então, para esses grupos, a fragmentação não é tão prejudicial assim. Mas para outras espécies de mamíferos, de répteis ou de insetos em si que não conseguem voar, aí sim a fragmentação é um problema relacionado com a baixa da biodiversidade. O desmatamento. Então, você tem aqui a fragmentação lá, naquele slide, e nesse slide você tem um desmatamento como um todo. Né? Aqui a gente desmata, é feito desmatamento normalmente para ou exploração da madeira ou para produção de pastagem e criação de gado. Tá? Outro problema relacionado à fragmentação e ao desmatamento são as queimadas. Tá? As queimadas também reduzem bastante a biodiversidade. Se vocês analisarem, assistirem o jornal, ontem de ontem passou, hoje provavelmente vai falar sobre a questão dos focos de incêndios que estão ocorrendo no Brasil hoje. Né? A perda da biodiversidade, principalmente na região do Pantanal. Os animais não conseguem fugir dessas queimadas e acabam morrendo. Então, nós temos uma redução significativa de biodiversidade relacionada às queimadas, que aumentaram muito dos últimos anos para cá. Então, nós temos fragmentação de habitats, nós temos desmatamento, em geral, nós temos queimadas como problemas ambientais relacionados à perda da biodiversidade. Um outro problema importante relacionado à perda de biodiversidade seria a biopirataria ou tráfico de animais silvestres. Né? Então, aqui um exemplo, aqui, várias cobras, né? Periquitos, araras, tucanos, né? Mamíferos em geral. Então, todos esses animais são traficados. Eu não sei se vocês chegaram a ver a reportagem, mas no Fantástico de domingo passado, teve uma reportagem específica sobre essa questão do tráfico de animais silvestres. Por ano, no Brasil, são traficados, são retirados da natureza, em média, 35 milhões de espécies. Dessas 35 milhões, somente 10% conseguem sobreviver à questão do tráfico. Ou seja, de 35 milhões de espécies retiradas da natureza, apenas 3 milhões e meio conseguem sobreviver. O resto tudo morre. Por que isso acontece? Porque os animais são traficados de uma maneira desumana. Por exemplo, o exemplo que deu na reportagem de uma preguiça, eu coloquei essa preguiça aqui, não foi à toa. O rapaz traficou, um dos maiores traficantes do Brasil, traficou essa preguiça do Pará para São Paulo, colocou ela numa caixa colocou dentro de uma mochila, e numa mochila colocou dentro de uma mala no bagageiro de um ônibus. Como é que esse animal consegue sobreviver a isso? Consegue sobreviver à questão da respiração? Ela ficou 2 dias lá. Tá? E depois de 2 dias, chegou em São Paulo, foi vendida por uma pessoa, um receptador do Paraná, e encarou mais 2 dias de viagem. Ou seja, 4 dias o animal respirando com dificuldade ou não conseguindo se alimentar. Resultado disso, ela morreu. Né? Ela não consegue. Vocês não estão me escutando, não? Alguém? Claro que estamos, vai. Tem um aluno aqui que disse que não está me escutando. Mas está abaixo, professor. Está baixo? Tá. Vou comentar aqui, só um minutinho. Para mim não está baixo, não. Está no máximo aqui meu som. Bom, vou tentar falar um pouquinho mais alto. Né? Vamos ver se consegue. Qualquer coisa vocês podem me avisar aí, tá? Beleza. Vamos lá, então. Continuando aqui. Então, a questão da biodiversidade, nós temos aí o tráfico de animais silvestres, nós temos o desmatamento, nós temos a fragmentação de ecossistemas,
nós temos a urbanização, né, a construção de cidades avançando para dentro das florestas, estradas, assim por diante, a questão dos incêndios, né, que são problemas relacionados à falta de biodiversidade. Bom, essa questão da biodiversidade, a preocupação, na verdade, com o meio ambiente ou com a biodiversidade, ela não surgiu agora, tá? Ela surgiu na década de 70. Na década de 70, o mundo começou a discutir essa questão sobre sustentabilidade, sobre preservação da natureza, né? Preservação do meio ambiente. Inclusive, esse termo meio ambiente, ele... Professor, Oi. tem uns alunos dizendo que não estão seguindo. Tem os alunos que... Tem alunos dizendo que não está conseguindo entrar na sua aula. Diz que é para você fazer a reunião no aplicativo Meet. Não estou conseguindo entrar? Eles não estão conseguindo entrar, eles não têm espaço para abrir o aplicativo. Ah, não, mas não precisa instalar o aplicativo, é só entrar na página lá, clicar no link. Deixa eu avisar aqui no grupo aqui, só um minutinho, pessoal. Deixa eu pausar aqui. Bom, então, como eu havia falado para vocês, essas discussões sobre meio ambiente, elas começaram a ser feitas na década de 70. Na década de 70, no início dela, em 1972, houve uma reunião da ONU, né, com alguns países, mais de 100 países, foi conhecida como a Conferência de Estocolmo, Conferência das Nações Unidas de Estocolmo, e ela definiu alguns critérios para a preservação do meio ambiente, para preservar a biodiversidade. Tá? Não só a fauna, a flora, mas como os biomas como um todo, os ecossistemas como um todo. Né? Nessa conferência, foram 113 países, né? E mais de 400 instituições governamentais e não governamentais discutindo essa questão ambiental. Então, nessa conferência, surge aí o conceito de meio ambiente e a definição de desenvolvimento sustentável. Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo desenvolvimento sustentável ou sustentabilidade, que é desenvolver o país, desenvolver a economia, minimizando os impactos sobre o meio ambiente. Essa é a definição, né? Olha só. O que é o desenvolvimento sustentável definido lá na década de 70? É o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades das gerações atuais, ou seja, eu consigo ter matéria-prima suficiente para desenvolver o meu país, tá? Garantindo a capacidade de atender necessidades de gerações futuras, ou seja, eu tenho que desenvolver o meu país sem prejudicar as futuras gerações. Esse é o compromisso do desenvolvimento sustentável, né? Então, a preservação do meio ambiente como um todo, ele começa a ser discutido na década de 70, né? Menos no Brasil, óbvio, né? No Brasil, essas discussões só vieram... Professor, interrompendo de novo, eles não estão conseguindo entrar. Avisa Eles dizem que está pedindo para baixar. Então, faz o seguinte, se eles não conseguirem baixar, eu estou gravando a aula, logo em seguida eu posto a aula no grupo para eles assistirem depois, tá bom? Tá, vou falar para eles. Ok. Então, senhores, no Brasil, essas discussões sobre meio ambiente, elas ocorreram só 20 anos mais tarde, em 1992, quando uma conferência foi feita aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, foi conhecida como a ECO 92. Tá? Nesse encontro, a ECO 92, foram discutidas diretrizes para melhorar ainda mais a qualidade ambiental, principalmente a conservação da biodiversidade, como vocês podem ver aqui, ó. Conservação da biodiversidade. Tá? Nesse documento foi assinado o compromisso de preservação da biodiversidade, da preservação genética desses organismos, dessas espécies, e no combate ao tráfico de animais silvestres, a biopirataria. Tá? Também foi produzido um documento sobre desenvolvimento sustentável, né? Um documento chamado Agenda 21. Esse documento muito importante, ele está sendo atualizado periodicamente, mas ele está sendo implantado no Brasil também.
Tá? Esse documento ele vai aliar a questão ambiental com os outros pilares da sociedade, que é educação, política, né, cidadania, turismo e saúde. Então, todos esses pilares estão interligados com a questão ambiental. Né? E aí surge esse documento, que é a Agenda 21. Bom, a partir da ECO 92, foram discutidas maneiras para a preservação da biodiversidade em geral. E uma dessas maneiras de preservar a biodiversidade foi com a lei de implantação de unidade de conservação, que é a SNUC. Tá? Essa lei ela vem para ampliar as unidades básicas de conservação nos estados, no Brasil todo. Então, quando você vai num parque ecológico, num parque ambiental, esse parque ele foi confeccionado, né, ele saiu do papel através dessa lei. Tá? Então, a Convenção sobre Biodiversidade, ela vem falando sobre a instituição, né, de preservação ambiental, essas estratégias de preservação ambiental, elas podem ocorrer de duas formas. Tá? Uma forma que nós chamamos de in situ. O que é uma preservação in situ? Olha, eu tenho uma espécie que está ameaçada de extinção e essa espécie ela corre sério risco de desaparecer da natureza. Então, o que a gente faz? A gente retira ela da natureza e cria ela em cativeiro, reproduz ela em cativeiro. Então, quando a gente fala em conservação in situ, é uma conservação, por exemplo, num zoológico, né, numa fazenda, num refúgio de animais silvestres. Então, é fora do local de origem dela. Agora, quando falamos em uma preservação in situ, tá? Essa preservação in situ, ela ocorre no seu local de origem. Tá? E aí eu tenho que implantar uma unidade de conservação lá para preservar essas espécies. Certo? Então, existem duas estratégias diferentes para a gente preservar a biodiversidade. In loco, no local onde ela vive, na natureza, ou em áreas criadas especialmente para cuidar desses animais. Certo? Então, ó, a conservação da biodiversidade, ela visa a conservação da fauna e da flora, ela visa o uso sustentável dos seus componentes, porque não adianta eu preservar a natureza e as pessoas que vivem nesses locais morrerem de fome, então eu tenho que promover o uso sustentável dos recursos dessas áreas, sem degradar e sem destruir a biodiversidade. Tá? E, em algumas situações, reparação justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos. Essa reparação justa significa o quê? Nessa época surgiu o conceito de poluidor-pagador. Aquela indústria, aquela pessoa que polui, que degrada o meio ambiente, ela legalmente é obrigada a reparar o dano ambiental. Tá? Então, quando uma empresa vai lá e implanta a sua sede em um local, uma área de preservação ambiental, ela tem que reparar esse dano ambiental junto às autoridades. Ela tem que criar uma unidade de conservação, um parque ambiental. Então, se vocês forem aqui, boa parte desses parques aqui de Goiânia, todos eles são termos de reparação ambiental. Então, a construtora constrói um condomínio em uma área de preservação ambiental, né? E aí ela tem que reparar esse dano, porque ela não poderia construir ali. Aí o que ela faz? Ela constrói um parque. Né? Então, esse parque é uma forma de reparação ambiental. Então, essa reparação justa aqui, ó, ela está prevista em lei atualmente. Né? Então, veja bem, a manutenção de componentes da biodiversidade, da diversidade biológica, deve ocorrer fora de seus habitats naturais, ou seja, em coleções biológicas. Isso quando o caso for fora da área natural. Né?
Bom, e aí surgem as unidades de conservação. Tá? O que é uma unidade de conservação? Unidade de conservação são legalmente instituídas pelo poder público. Quem é o poder público? A prefeitura, o governo estadual ou o governo federal. Então, existem unidades de conservação municipais, estaduais e federais. Por exemplo, um parque aqui em Goiânia é de responsabilidade municipal, é uma unidade de conservação municipal. Quando pegamos uma estação ecológica, por exemplo, não sei se vocês já foram para Anápolis ou Brasília, quando passa a Polícia Federal ali, tem uma unidade de conservação do lado esquerdo, próximo àquele lago lá. Aquela unidade de conservação, ela é estadual. Por quê? Por que ela é estadual? Porque ela pega 2 ou mais municípios. Tá? Então, a unidade de conservação, ela só será municipal quando a unidade estiver localizada apenas em um município. Por exemplo, Goiânia. Agora, quando a unidade de conservação está em 2 ou mais municípios, por exemplo, no município de Goiânia, Teresópolis e Anápolis, aí ela deixa de ser municipal e passa a ser estadual. Agora, quando a unidade de conservação ela ocupa 2 ou mais estados, tá? Ela está em área de 2 ou mais estados, aí ela é uma unidade de conservação do governo federal. Tá? Essas unidades foram criadas através de uma lei, tá? Chamada Lei de número 9.985, foi criada no ano 2000, que é a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, SNUC. É essa lei que vai determinar quais os tipos de unidades de conservação biológica que nós temos. Tá? Existem 2 tipos de unidades de conservação. Aquela que você pode utilizar dela, tá? Extrair recursos naturais, vegetação, animais e minerais, que são aquelas unidades de conservação de uso sustentável. E existem aquelas unidades de conservação que você não pode mexer nela, tá? Que são unidades de proteção integral. Normalmente, essas unidades de proteção integral, elas estão relacionadas a áreas onde ocorrem espécies ameaçadas de extinção, espécies endêmicas ameaçadas de extinção. O que é uma espécie endêmica? É uma espécie que só ocorre naquele lugar. Então, se aquelas espécies morrerem naquele lugar, não vai haver mais espécie em lugar nenhum no mundo. Tá? Então, áreas de proteção integral, elas são destinadas basicamente à pesquisa, somente pesquisa, tá? E preservação ambiental. As outras, de uso sustentável, elas são utilizadas, tá, como recurso. Tá? Bom, aqui nós temos, de acordo com a lei, nós temos os tipos de áreas de proteção ambiental, de unidades de conservação. Né? Então, são 12 tipos de unidades de conservação, 12 categorias diferentes, 5 delas usadas apenas para proteção e estudo e pesquisa. As outras podem ser utilizadas com exploração de recursos. Isso dependendo do tipo de uso sustentável que nós estamos falando. Então, são elas, veja bem, proteção integral, estação ecológica, reservas biológicas, parques nacionais, monumentos naturais e refúgio da vida silvestre são unidades de conservação que não podem ser exploradas. Tá? Não pode ser explorada a vegetação, não pode ser explorada a fauna, não pode ser explorada os recursos minerais. Agora, essas outras, áreas de proteção ambiental, áreas de relevante interesse ecológico, florestas nacionais, reservas extrativistas, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável, reserva particular do patrimônio natural, todas essas podem ser exploradas, seja para o turismo, seja para o extrativismo de produtos. Essas podem sim ser exploradas com um plano de manejo
sustentável, que não agrida o meio ambiente. Ok? As outras não, as outras somente pesquisa e preservação ambiental. Então, nós temos aqui, ó, cada uma das unidades de conservação tem sua particularidade. Quais seriam essas particularidades? Por exemplo, estação ecológica. Para que serve? Qual o objetivo de se criar uma estação ecológica? Somente para preservar o meio ambiente e para pesquisas. Então, ela só é utilizada, pesquisas científicas, tá? Visitação pública é somente uma pequena área bem restrita. Boa parte dessas estações ecológicas não são liberadas para visitação do público. Bom, reservas biológicas. Preservação da biodiversidade, sem interferência humana direta ou modificações ambientais. Ou seja, você não pode diretamente usar essa área. Você pode visitar essa área para turismo, por exemplo? Não. Reservas biológicas, você não pode fazer isso. Tá? Existe uma área específica que você pode ir, que normalmente tem um museu lá de história natural, e você pode adentrar lá. Mas no mais, é somente pesquisa científica. Parque Nacional. Parque Nacional, esse sim, ele serve como preservação de ecossistemas naturais, né? Ecossistemas de grande relevância ecológica, por exemplo, o Cerrado. Então, nós temos o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, né? O Parque Nacional das Emas. Então, existem vários parques nacionais aqui em Goiás. Esse sim, você pode fazer turismo, né? Então, ele é voltado para pesquisa científica, desenvolvimento de atividades de educação. Então, eu posso, por exemplo, levar os meus alunos para esse parque para a gente fazer uma trilha e estudar a vegetação do Cerrado. Isso pode acontecer. Tá? E ele pode ser também utilizado como turismo, né? Então, lá na Chapada dos Veadeiros, em volta do parque, tem várias pousadas, né, que oferecem passeios turísticos para dentro do parque. Monumentos naturais são utilizados para preservar sítios arqueológicos, normalmente, né? Sítios arqueológicos, e eles podem sim ser utilizados para visitação pública. Você pode, então, visitar esses sítios arqueológicos. Não tem muito no Nordeste isso aí. Refúgio da vida silvestre. Esse refúgio da vida silvestre, ele é usado mais como corredor ecológico, para que as espécies possam se deslocar de um ecossistema para o outro, facilitando aí a reprodução dessas espécies. Então, ela tem o objetivo de proteger ambientes naturais, assegurar a existência ou reprodução, principalmente dos animais. Então, ele pode ser utilizado como visitação pública e utilizado para pesquisas científicas na área de reprodução de espécies. Certo? As outras unidades de conservação, essas são de uso sustentável. Essas podem ser exploradas. Tá? A gente pode explorar elas. Essas unidades, que são as áreas de proteção ambiental, as APAs, elas podem ser públicas ou privadas, ou seja, eu tenho uma fazenda lá, a fazenda é minha, eu posso ir lá e colocar ela como uma área de proteção ambiental permanente. Tá? Então, ela pode ser pública ou particular. Eu posso pegar a minha propriedade e destinar ela como área de proteção ambiental. Bom, para que serve isso? Com atributos importantes para a qualidade da vida das populações humanas. Eu vou te dar um exemplo de área de proteção ambiental que nós temos. A mata ciliar. Então, se você tem dentro da sua propriedade lá, na sua fazenda, um rio, e esse rio tem a mata ciliar, essa mata ciliar pode ser considerada uma área de proteção ambiental. Tá? Para que servem essas áreas de proteção ambientais? Serve para proteger a biodiversidade, disciplinar processos de ocupação e assegurar a sustentabilidade dos usos naturais. Tá? Outro tipo de unidade de conservação, área de relevante interesse ecológico. Esse tipo de área, que também pode ser pública ou privada, por exemplo, eu tenho uma fazenda e essa fazenda está num corredor ecológico que separa o Cerrado do Pantanal.
É uma área onde as espécies do cerrado se misturam com as espécies do Pantanal. Isso é uma área de relevante interesse ecológico, porque nessas áreas eu tenho alto grau de reprodução de espécies. Então, eu posso manter os recursos naturais, os ecossistemas, tá? E eu posso explorar, desde que de uso admissível dessas áreas. Ou seja, para eu explorar, eu preciso ter autorização do governo federal para isso. Mas é permitido. Outras unidades de conservação, florestas nacionais. Essas florestas nacionais são normalmente destinadas a pesquisa, tá? Pesquisa científica, e pode ser de acesso à população local. Tá? É uma área de domínio público, tá? Ou seja, mantida pelo governo, tá? E é uma área que tem grande quantidade de espécies nativas, né? Ela pode ser usada com exploração, extrativismo de recursos, né, florestais, e pode ser usada como pesquisa científica também. Eu conheci uma floresta nacional, uma flona, aqui em Goiás, em Silvânia. Em Silvânia tem uma flona lá, que é utilizada basicamente só para pesquisa, ela não tem muita visitação, não. Reservas extrativistas são reservas utilizadas para extração, né? Por exemplo, isso é muito comum no Pará, na Amazônia, reservas extrativistas de açaí, de castanha, de cupuaçu, né? Então, são áreas nativas de floresta onde são explorados de forma sustentável algumas espécies de recursos naturais, né? Algumas vegetações. É muito comum isso no Pará. Reservas da fauna, né? São áreas naturais de poste de domínio público, com grande quantidade de populações de animais, grande diversidade de animais, né? Adequadas para estudo e manejo econômico sustentável. Na verdade, essas áreas são utilizadas para a preservação dos animais, em geral, né? Geralmente, você tem uma área de reprodução de espécies aquáticas, né? Espécies migratórias, então você preserva essa área aí para essas espécies poderem descansar ou reproduzir. Reservas de desenvolvimento sustentável são reservas exploradas, né? Eu posso usar madeira, por exemplo, reservas de uso sustentável de seringueiras, por exemplo, muito comum na região norte do país, tá? Reserva particular do patrimônio natural são áreas apenas de conservação biológica, né? São as famosas RPPNs, muito utilizada para indústrias hidrelétricas. Então, uma usina hidrelétrica formou um lago, encheu esse lago e esse lago ocupou uma área natural. A outra área que sobra dessa região, ela é colocada como reserva do patrimônio natural, tá? Com compensação biológica. E aqui eu tenho alguns exemplos para vocês de unidades de conservação, né? Aqui eu tenho uma estação ecológica Rio Acre, lá no Acre, né? Que é usada apenas com pesquisas na região da floresta amazônica. Reserva biológica estadual, essa aqui é federal, essa aqui é estadual, em Santa Catarina, né? Reserva estadual do Aguaí, em Santa Catarina, que é uma região de estuário. Eu tenho parques nacionais, áreas de proteção ambiental,